Bom, pessoal, boa noite. Começando mais um Comicast, né? Um videocast, número 12. Cerveja preta. Cerveja preta. Esse videocast número 12, a gente vai falar um pouquinho sobre o ColecoVision, falar um pouquinho de uns projetos aí, das invenções aí do Fábio e do Luca, e vamos trocar umas ideias. A gente vai ter uma participação por telefone também daqui a pouco. Só que a gente está dando uma segurada aí no vídeo, porque tem um pessoal de São Paulo que pediu aí, se fosse possível, atrasar um pouco o início mesmo aí do videocast, por questões de trânsito e tal, não ia dar para o pessoal chegar em casa até as 7h30. Então, assim, vamos pedir até a gentileza aí, quem puder aguardar um pouquinho aí, se a maioria concordar, a gente aguarda aí uns 15 minutinhos pelo menos, começar perto das 20 horas. Vou dar uma olhada aqui na sala de chat, não tem nada escrito aqui ainda. O pessoal pode ir se manifestando aí. Detalhe, se alguém ir pelo YouTube, vai conseguir só ver o vídeo, né? Sim. Tem aquele link do evento do Google Plus, eu acho que no YouTube também tem um link para isso. A partir daquele link do evento, você consegue abrir a interface e tem chat. Entendeu? Tá no Old Players, eu passei nas listas também. Isso, o link correto agora, tá? E por aquele link do evento, do Google Hangouts, né, do Plus, você consegue iniciar a interface que tem chat. Pelo YouTube não. YouTube é só o vídeo. Estou olhando aqui no bate-papo, eu sei que a gente está com 12 espectadores, mas não consigo visualizar ainda quem são. Eu não sei se estão só no YouTube ou não. Tentando visualizar aqui no outro computador, esse maldito que não quer parar onde eu quero. Aí. Olha lá, o Jader entrou, boa noite. Boa noite, Jader. O pessoal está conversando aqui pelo YouTube, também dá para ver. Não, pelo Google, sei lá onde que eu estou aqui. Tá no Google Plus. Isso. Tá aqui, ó. O Victor escreveu que mais um pouco ele alcança a sua barriga. Vamos lá, agora eu vou dar uma olhada nos comentários aqui. Tava sem áudio, porque a gente não estava transmitindo. Um abraço. Marcos está mandando um abraço pro Fábio. Viu? O Marcos está mandando um abraço para você pelo aniversário. Obrigado. O Clóvis Friolani chegou aí. Copo de cachaça com coca. É o do beberrão aqui do Luca. Os caras vêm aqui e não dá cerveja. Nem chope. Pode ser por aí mesmo, chat, tá? Tá dando para acompanhar aí pelo Google Plus aí. Então, tá de boa. Boa noite, Jader, Vitor, Clóvis, Flávio Mitsumoto, boa noite. Adriano Pereira, Marcos. Foram os primeiros que comentaram aqui. Eu estou tentando ver por vários locais, tá? Por enquanto eu não consigo ver todos os detalhes. Marcelo Zoff, boa noite. Boa noite, Adriano. Bom, estou tentando acompanhar, tá, gente? Por aqui, pelo e-mail, tá? Apesar de parecer que a gente está no sul, a gente está em Ribeirão Preto, mas tá um frio do cão aqui. Frio bom, né? Pode frio. O Fábio agora que tirou a blusa, mas que ele não bate muito bem das ideias, não. Para o Fábio colocar a blusa, tá nevando. Sobrando gordura. Então. Frozen. Consegue. Gordura acumulada. Esquenta, né? Esquenta. Camada de gordura. Não, bate o frio, bate direto no osso, velho. Estamos acompanhando aqui por enquanto o chat. Daqui a pouco a gente vai começar a falar aí do ColecoVision. Bom, um dos que tinha solicitado foi o próprio Clóvis, né, que já chegou aí. Vamos ver se... Eu não lembro se faltava mais alguém. Flávio, tranquilo, sem pressa. Tá tranquilão. Vamos mudar aqui a câmera. Deixa eu ver aqui. Vamos comer amendoim aqui enquanto o pessoal não chega. Você quer amendoim aí?
Tem amendoinzinho, ó, aqui a coisa tá chique hoje, ó. Tem amendoinzinho, tem coquinha, tem um pouquinho de tudo. Tem 2 câmeras aqui, é chique o negócio, que não é Rede Globo quase. Faltou o shopping do Milwaukee. Na próxima vez que tiver encontro de MX Ribeirão, vamos lá no Milwaukee, nada de pinguim. Bom, pessoal, vamos dar início agora oficial ao videocast número 12 sobre ColecoVision. Vamos falar um pouquinho aí do videogame, um pouquinho sobre o hardware, e falar sobre os projetos aqui do Fábio e do Luca, né, que eles estão brincando em cima disso daí. Então, primeiro eu agradeço a todos por estarem aí nos assistindo, os que não puderam vão poder ver depois, mas o legal é estar aqui para poder participar aí no chat, a gente vai lendo e vai tentando tirar as dúvidas da melhor maneira possível aqui. Garrett, está na linha? Garrett, está ouvindo? Opa, tô aqui. Beleza. O Garrett vai participar aqui com a gente no início desse videocast. Ele vai estar falando um pouquinho aqui por telefone, por áudio. Espero que fique bom aí para vocês ouvirem também. O Garrett, fala um pouquinho para a gente aí sobre o ColecoVision. Você que é um expert aí da área, acho que tem ColecoVision, como que é? Explica aí um pouquinho da sua história e da história desse console também. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Todo mundo que está aí acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês, aqui participando do videocast dos amigos. Bom, o Coleco foi um videogame, a gente pode chamar de revolucionário na época, e curioso que a empresa, né, a Leather Company, né, é o acrônimo, era uma empresa que ela começou no ramo de couro, de produtos de couro, de kits para mexer com couro. Depois ela começou a produzir piscinas de plástico. E em dado momento, o filho do criador da empresa, que já não mexia mais com couro, né, vendo o início, o surgimento do videogame no mercado americano, teve a ideia de começar a produzir jogos eletrônicos. Né? A Coleco ela produziu alguns minigames, alguns telejogos, né, em Telstar. E em 82 lançaram então o que seria o produto principal da empresa, o ColecoVision, né, que era um videogame cuja promessa era trazer o arcade para sua casa. O videogame com qualidade de arcade, era chamado, até que estampava a caixa. Sabe, então, em agosto de 82. Tá falhando um pouquinho aqui, Garrett. Espera só um minutinho. Deixa eu tentar posicionar melhor aqui. Garrett. Opa. Pode falar. Posso continuar? Sim. Então, só no primeiro Natal, né, de 82, ele vendeu 500 mil unidades. Então já começou aí a oferecer uma competição séria para a Atari, né, e para a Mattel também com o Intellivision. E uma das coisas que revolucionou o ColecoVision foi o conceito dos módulos de expansão, os expansion modules, né? Então a ideia dessa tecnologia era nunca, entre aspas, deixar o ColecoVision ultrapassado ou que ele ficasse ultrapassado rapidamente. Que a cada nova tecnologia, a Coleco lançaria um novo módulo de expansão, você espetaria esse módulo no Coleco e teria então uma novidade sem ter que trocar o aparelho, o hardware. Né? Então tivemos o primeiro módulo, que era o Extension Module 1, que era um módulo de Atari. Então você encaixava esse módulo no ColecoVision, você conseguia jogar jogos de Atari nele. Então, não tinha necessidade de ter um Atari, se quisesse jogar os jogos da biblioteca do Atari. O módulo 2 era um volante com acelerador. O pessoal já deve ter visto foto desses equipamentos aí pela internet. Né? E foi uma revolução na época, né? Não tinha nada igual. O Atari era infinitamente mais simples, né? O visual dos jogos, os sons, mesmo em television. Então o Coleco, quem teve a oportunidade de ver na época de ter, ele tinha a sensação realmente de ter o videogame, ter o arcade em casa, dada a qualidade dos jogos. Então você pegava, por exemplo, títulos como o Smurf, o boneco, o shape do boneco era grande, bem colorido, né? Jogos do arcade, Time Pilot, Congo Bongo, o
próprio turbo da Sega, que foi adaptado e veio com o volantinho. Então era um videogame que na ocasião foi revolucionário mesmo. E no início de 83 já tinha passado de 1 milhão de unidades vendidas. E aqui no Brasil, se torna a nossa realidade, aqui no Brasil a gente conseguia ter notícias do Coleco, ver imagens de jogos, screenshots, né, screenshots, pelas revistas, como a Microvideo, por exemplo, né, ou a Video News. E a gente só ficava babando, imaginando como eram os jogos. Né? E se a pessoa procurasse em 83, 84, ela até acharia Coleco importado em algumas lojas. Mas era caríssimo, né? Muito, muito caro, extremamente caro. E nós chegamos aqui no Brasil, com o ColecoVision, que foi o Splice Vision, né? Foi lançado aí no dezembro de 83. E por qual empresa, Garrett? Oi? Qual empresa que fabricou? A Splice do Brasil. Splice, tá. É uma empresa de produtos profissionais de telefonia de uma empresa do interior de São Paulo. Ok. De Votorantim, né? Mas também tinha escritórios em Sorocaba. Ok. E agora o Splice Vision teve uma coisa curiosa, né? Que ele foi feito meio às pressas e com a ideia de economizar. Né? Então, para cortar custos, para diminuir o valor do aparelho, eles foram fazendo algumas modificações, inclusive o gabinete dele, né? E ele acabou incompatível. 2 incompatibilidades. Ele não aceitava joysticks, controles da Coleco que não encaixavam. O Coleco era um padrão DB9, né? E o Splice Vision acabou ficando com um padrão de aquele conector redondinho, porque na ocasião a Splice não conseguiu importar o DB9. E por causa do gabinete feito às peças, os expansion modules não encaixavam no Splice Vision. Fisicamente não encaixavam. Então você acabou matando o aparelho, né? Você tinha um ColecoVision manco. Você não conseguia usar os módulos de expansão, que eram os diferenciais da Coleco na época, e não conseguia usar os joysticks. Então você comprava aquele joystick Super Action, que jogava o boxe, não encaixava nele, simplesmente. Uhum. Então, enfim, né? Tivemos aí um Coleco nacional, meio manco, não vendeu muito, porque era muito caro, comparado com o Atari, os fones do Atari. E por pouco quase tivemos o segundo clone, que foi o Onix, né? A Microdigital, a empresa aí aqui paulista dos irmãos Covari, né? Jorge Thomas Covari, que fabricava os TKs, também chegou a se interessar em lançar um videogame e optou justamente pelo Coleco. Então eles chegaram a produzir alguns protótipos, né, do clone que seria batizado de Onix, chegou a ser mostrado em algumas feiras, jogos traduzidos já para o português, uma série de coisas, anúncios em revistas, como a Microvideo e a Video News, mas infelizmente, em dado momento, devido ao alto custo dos cartuchos do Coleco, né, por causa das memórias e tudo, decidiram abortar o lançamento do Onix e preferiram lançar o Onix Júnior, né, que chegou ao mercado em 84. Mas enfim, acho que eu falei demais já. Não, tranquilo. Estou aqui à disposição para falar mais alguma coisa, se você quiser. Só para confirmar, e para quem não sabe, como eu também, que não sou tão fissurado assim, mas o Onix Junior que saiu era compatível com alguma coisa? Sim, o Onix Junior era um clone do Atari, né? Ele tinha aquele visual militar, aquele verde oliva, Uhum. tinha os controles semelhantes aos controles do TK, né? Para os TKs. E ele tinha um botão de pausa. Nossa. Curiosamente ele tinha pausa, mas ele era como um clone do Atari. Bacana, bacana. E pelo que eu vi aqui também, eu dei uma olhada na internet, o Coleco parece que vendeu perto de 6 milhões até o fim aí da produção dele, né? Isso, ele foi produzido até, se eu não me engano, em setembro, outubro de 85. Inclusive, a Coleco lançou também o Adam, né, que era aquele computador pessoal, Uhum. que era para tentar começar a competir também no mercado emergente dos computadores, Uhum. mas no fim acabou não dando certo e também devido ao crash dos videogames o Coleco acabou descontinuado. Mas acho que somente no mercado americano, sem contar mercado internacional, pelo menos uns 2, 3 milhões vendeu só nos Estados Unidos. Bacana. Mas acho que em nível mundial, em alguns países fora dos Estados Unidos, ele era vendido pela CBS, pela gravadora CBS. Uhum. Ele era representado.
Eu acredito que em termos mundiais deve ter vendido umas 6 milhões de unidades. Ele vendeu demais. Né? Bacana. Então é um videogame assim que foi bem realmente comercializado e aceito aí, né, pelo pessoal da época, né? Foi isso. Agora que se me permite uma curiosidade, que até eu me questiono, né, inclusive com o nosso amigo Marcelo Júnior Teixeira, que deve estar assistindo também, é por que o Coleco hoje ele é tão ignorado pelos colecionadores brasileiros especificamente. Você não vê muita gente assim falando do Coleco, cultuando o Coleco, colecionando. É uma coisa curiosa, né? A Atari Intellivision tem bastante aceitação, o Odyssey, mas o Coleco hoje, no Brasil, em termos de colecionismo, você quase não vê pessoas que gostam dele. É uma coisa curiosa. Na época, todo mundo queria ter. Ele foi, vamos dizer assim, um mito na época, assim, em 83, 84. Ele foi um mito aqui no Brasil, aquele sonho inalcançável. Então isso ficou no imaginário das pessoas, ficou no meu imaginário. Né? O Garrett, foi um videogame que eu não consegui ter na época, mas hoje você não vê muito colecionador. Mas deixa eu te perguntar, vou te dar uma visão minha, que é do interior de São Paulo, então assim, tudo aqui já era mais complicado naquela época para conseguir, inclusive na parte de microinformática. Não sei se o Fábio vai concordar ou não, depois ele pode também dar a opinião dele, o Luca. Assim, eu nunca vi um Coleco naquela época. Nem assim, alguém que tivesse ou algum lugar que vendesse aqui no interior de São Paulo. O que a gente viu, assim, na sequência aí, são aqueles clássicos que são o Atari 2600, né, que tivemos várias fabricações, Polivox, CCE e outros aí, Master System, Mega Drive, o Nintendinho, essas coisas, assim, foram bem vendidas, você achava com uma certa facilidade para comprar, ou pelo menos alguém que tinha para você jogar. Agora, o Coleco no interior aqui, eu particularmente, não sei o Fábio, o Luca, que estão aqui atrás de mim, podem falar alguma coisa. Na época, década de 80, vocês viram isso aqui no interior? Alguém que tinha, ou algum lugar que vendia, vocês viram em loja? Eu era moleque, né? Não lembro muito. Só tinha o Odyssey, né? O Odyssey e o Atari. Então, assim, talvez, fazendo um paralelo com a tua pergunta, por que o pessoal não se interessa por colecionar o Coleco? Talvez porque no Brasil não tenha sido tão divulgado quanto foi no exterior, não sei. Essa é a visão que eu tenho, talvez, que pode responder essa sua pergunta. Não sei o que o pessoal que está no chat aí também pode colaborar e citar aí. Aqui em São Paulo, especificamente, aqui na cidade, né? Por ser um produto importado, às vezes trazido via contrabando, você não via também. Eu, de criança, eu só via coisas do Coleco em revista, especialmente na microvídeo, tive screenshots, né, alguns jogos do Coleco. Uma vez eu vi uma caixa do Zaxxon do Coleco na locadora que eu frequentava na Wargames, que era perto de casa. Eu vi apenas um cartucho lá como decoração, mas eu nunca vi na época também. A gente ficava sabendo que tinha uma ou outra locadora que alugava cartucho para Coleco, a Dactavision, por exemplo, alugava, a Rentapom alugava e vendia também, mas realmente não se via muito. Mesmo o Splice, você não via muito em loja, né? O Marcelo Júnior conta mesmo que ele via um Splice Vision no Rap e olha lá, que era muito caro, né? Não sei se realmente essa dificuldade de achar e comprar ocasião teve esse interesse e tal, mas depois com o tempo foi morrendo. Como as pessoas não tiveram na época... Não tem a nostalgia de ter de novo, né? Tem muito a ver com nostalgia, o colecionismo, a pessoa vai procurar o que ela teve. Ela não teve o Coleco, então só se foi isso. Pode ser isso, sim. O meu, eu realizei o sonho de ter o Coleco em 1995, quando eu comecei a colecionar. Aí eu consegui ter o meu Coleco, que eu fiz uma troca com um colecionador americano. Mas realmente, quando criança, eu chutei o dedo. E nem vi ao vivo nenhum Coleco naquela época. Bacana. Garrett, olha, eu te agradeço aí pela participação. Opa, professor, um minutinho. Oi. Eu vi você fazer uma pergunta pro Garrett. O Fábio vai fazer uma pergunta aqui para você. Opa. Garrett, tudo bom? Tudo bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem alguma ideia de como é que é a fama do Coleco nos Estados Unidos? Tipo assim, o pessoal gosta? Você tem alguma ideia? Tenho, sim. Nos Estados Unidos, o Coleco é idolatrado por quem coleciona e por quem gosta de consoles da era pré-Crash. Que é antes do NES, antes do Master, né? Era pré-Crash mesmo. É idolatrado, né? Tem
muitos colecionadores, tem sites dedicados. Você vê o próprio Eduardo Mello, da Opgold Games, ele está sempre lançando jogos, lançou o Super Game Module, tem muita aceitação, muita gente comprando. Então lá é outra realidade, né? Lá o Coleco é idolatrado, e o Odyssey, por exemplo, né, o Odyssey que lá foi lançado pela Magnavox, o Odyssey 2, né, o nosso Odyssey 1, lá não é totalmente inexpressivo, por exemplo, nos Estados Unidos, mas proporcionalmente aqui no Brasil vendeu bem mais. Mas aí, voltando ao Coleco, lá tem muita procura, muita receptividade, né? Até hoje as pessoas gostam muito do Coleco. Bacana. Obrigado, Garrett. Garrett, obrigado pela sua participação. Espero que você possa participar em outros videocasts, porque você é uma biblioteca ambulante aí no assunto de videogame, tá? E te convidar para você continuar acompanhando a gente aí no chat e participando por lá também, tá ok? Opa, quem agradece sou eu aqui. Valeu mesmo pela oportunidade. E fiquem ligados aí, mais pro fim do ano, vamos lançar então um documentário, né? O 1983, anos dos videogames no Brasil. Tá bom? Com certeza. Um abraço a todos aí, eu vou continuar assistindo aqui. Valeu, um abraço, até mais. Obrigado, tchau. Até mais. Bom, pessoal, essa foi a participação aí do nosso colega Garrett. Como eu falei, é uma biblioteca ambulante, né, em termos de videogames, né? Já é conhecido pelos livros que ele... Eu tirei o Fábio aqui da jogada. Presta aí, Fábio, pronto. Ele é conhecido pelos livros aí que ele escreveu em 1983, 1984, e agora está fazendo aí com uma galera, que eu não lembro todos para citar aqui, mas aquele documentário dos videogames que talvez até o final do ano esteja pronto. Quem sabe ele vem para Ribeirão fazer um videocast aqui de lançamento. Verdade. Vamos lá, só falar mais um pouquinho do Coleco, um pouquinho da arquitetura dele, tá? Estou pegando isso daqui na internet, eles podem me corrigir se eu estiver errado, porque eles sabem mais que eu, mas ele trabalha com uma CPU Z80 a 3,58 MHz, processador de vídeo é o Texas Instruments TMS9928A, que é o VDP do MSX1, a resolução de tela 256 por 192 pixels, 32 sprites e 16 cores. Processador de som é um Texas Instruments SN76489A, que é semelhante, não é o mesmo, mas é semelhante ao AY, que é o PSG, né, do MSX1 também. Tem 3 geradores de tons, 1 gerador de ruídos, 16K de vídeo RAM, VRAM, 8K de RAM, e os cartuchos podem ter 8, 16, 24 e 32 KB. Certo? Certinho, correto. Então, beleza. Agora a gente vai passar um pouquinho aqui para o Fábio, para ele explicar primeiro qual que é o projetinho que ele está trabalhando agora, o que ele fez, da onde ele pegou, aonde ele chegou e aonde ele quer chegar com esse projeto. Fábio, chega um pouco mais perto aí, até por causa do áudio. Vou trocar a câmera aqui. Aí. Boa noite, galera, tudo bom? Bem, existiu, uns anos atrás, um projeto que hoje está com, acho que o nome, antes era o nome FPGA Arcade, né, hoje está com um nome diferente, eu acho que é Replay. Pode falar, eu vou jogando. E esse projeto fabricou uma placa que era com FPGA, um FPGA mais potente, com vários outros 6, né, acessórios. Eu vou jogar. Era para você poder clonar em FPGA algum jogo de arcade e colocar na placa, né? E com isso, o pessoal adquiriu umas placas dessas e algumas pessoas fizeram outras coisas além de arcade. Por exemplo, clonaram micros e videogames, né? E até um certo ponto, não lembro que ano que é, ele acabou não dando certo, fechou, agora está voltando lá com outro nome. Bem, na época, né, esse projeto, a placa era FPGA Arcade, mas o projeto do código, né, ficou com o nome de PACE, P-A-C-E, não lembro agora, é uma sigla, não lembro agora o que significa. Mas eles forneceram, então, quando sim, parou, não deu certo, fechou, né, eles disponibilizaram esses sources, né, essas fontes, abriram fonte, né, e disponibilizaram. E nesses fontes tem o projeto do Coleco, né, eles reproduziram todos os componentes do Coleco e disponibilizaram. Então, já faz um tempo, então já tinha esse código aí. E na época, o que eles fizeram? Além de clonar o header do Coleco,
ou seja, clonou o VDP, o som de saída de som. Eles fizeram um pequeno software que é para simular um multicard, né? Então, você coloca as ROMs no cartão SD, ele lista isso aí na tela, e você escolhe, aperta um botão e carrega. Então, tudo isso já estava pronto, só que estava feito para a placa daquela época, que usava um FPGA mais parrudo. Então, eu peguei, assim, dei vontade de aprender, de dar uma olhada. Também não conheci o Coleco, nunca vi um Coleco, só soube depois de mais velho. Uma vez eu mexi com o Coleco, foi um cara que me mandou para consertar, eu consertei e devolvi. Nem lembrava disso, até o Luiz que nós estávamos conversando, eu lembrei depois. Então eu resolvi pegar esse código e portar, né, adaptar para a placa que eu tenho, que é a D1, né, da Altera, aliás, da Terasic. Então eu peguei o código, fiz uma modificação e tal. Uma das coisas da época é que a placa da FPGA Arcade tinha um FPGA parrudo, né, como eu falei, então ela tinha bastante memória interna. Então no projeto eles colocaram toda a VRAM do VDP, ficava dentro do FPGA. A BIOS também, né, ou seja, o conteúdo da BIOS do Coleco, que é 8K, ele ficava também dentro do FPGA numa RAM emulando uma ROM. E na D1 a gente não tem toda essa memória, então o que eu fiz, né, o trabalho que eu tive assim, que não foi muito, que foi só fazer um pequeno código e carregar isso do cartão também. Carregar o BIOS do cartão e a VRAM jogar para a memória externa, né? Então, foi essa pequena modificação, e eu dei uma organizada no código lá, para ficar um padrão que eu conheço, né? Que eu gosto de mexer para entender. E deu certo, né? Deu certo. Consegui fazer o multicard funcionar e testei, tá funcionando. Aí, com isso pronto na mão, com o conhecimento que eu também adquiri com o TB Blue, eu acabei fazendo uma plaquinha protótipo, ou seja, fiz uma versão standalone, usando a mesma plaquinha de FPGA chinesa que é usar no TB Blue. Como eu tirei toda essa dependência de usar memória, né, recursos do FPGA, então esse FPGA dessa plaquinha aqui, que é menor, funcionou também, né, porque eu não preciso de recurso. E coube tudo bonitinho e tal, então tá funcionando, é isso que eu vou mostrar hoje. Eu fiz um protótipo funcional, tá funcionando aqui. E é isso que eu gostaria de mostrar. Como eu fiz esse projeto, né, já comecei a aproveitar para comentar, eu fiz assim, um projeto pessoal, porque eu quis aprender, brincar, tal. O código-fonte, quem quiser, baixa, é só procurar o projeto PES. Depois a gente pode pôr até o link, né? Pode. Deixar no YouTube. Eu acho que tá no GitHub, eu acho. Mas a gente confirma e a gente posta. Então, como foi um projeto pessoal meu, eu fiz para mim, né? É um projeto que eu não vou disponibilizar, não vou fabricar, não vou fornecer nada, tá? O código-fonte, como eu disse, do multicard, do coisa, tá lá, né? É só fazer a pequena adaptação que eu fiz também, não é muito complexo. Mas esse aqui, eu fiz assim pra gente aqui, para nós brincar, testar, não vai ser disponibilizado nem fabricado. E como é um negócio pessoal, eu fiz assim, um joypad que eu gosto, é do Super Nintendo, porque na época eu joguei. Então eu fiz isso, eu coloquei um joypad de Super Nintendo nele, e ele emula o controle original do Coleco. Inclusive o controle do Coleco tem keypad, né, tem os numerais, né, de 1 a 9. A gente tem um Coleco original aqui do Luiz, a gente mostra. Vou tentar pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá desmontado. A câmera. Desculpa aí um pouco. Se não vai querer de volta, não vai querer de volta, não. Ah, não quer, né? Certeza. Espera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só ajeitar a câmera. Não sei de quem que é, mas eu dei uma detonada nele. Vamos ver aqui. Então, nós estamos com o Coleco aqui montado. Esse aqui é o controle dele. Isso é um Coleco. Olha que controle mais esquisito. Um DB9 aqui. O número. Deixa eu pegar aqui e mostrar. Ele tem esse keypad aqui, ó. Igual o telefone, né? Tem de 1 a 0 aqui, né? E tem o asterisco sustenido aqui. E aqui em cima é um direcional. É um manche. Isso aqui é um manche direcional. 2 botões? 2 botões. Diferentes? Isso. Botão 1 e botão 2. Tá. Que lembra um pouco de longe, de costas no escuro. Lembra Ficava um igual a pouco... central telefônica. O telefone aqui do lado. Verdade.
Mas lembra um pouco do TK85, lembra? Então, Da microdigital. o Gart, acho que não comentou, mas ele comentou lá na revista, acho que a microdigital, na verdade, fez um molde parecido. Para isso, talvez tenha usado no TK2000. O 85 também. Ele veio 85. com... Era horrível, mas Talvez se o Gart tiver aí na... ele pode escrever. ele pode confirmar. Esse aqui é um cartucho original dele. Deixa eu ver aqui embaixo. Nossa, é muito semelhante ao do Atari, né? Em termos de tamanho, assim. Igual o Gart falou, né? Eles quiseram fazer concorrência também, né? No Atari, porque a Atari estava vendendo bastante naquela época. Foi um grande concorrente. Eles fizeram bem parecido. Muito semelhante. Certo? Então, no joypad de Super Nintendo, eu fiz uma forma de emular esse keypad, né? Então, você usando combinações de botões, você consegue enviar para o Coleco, né? Ele pensa que você está usando o controle original e está apertando a 1, ou 2, ou 3 e tal. Então, eu fiz assim com o joystick do Coleco. Não, deixa eu... Volta o Coleco aqui, porque eu não transmiti o Coleco, tá? Eu errei a câmera. Não, o teclado, o joystick, essas coisas pegou pela outra câmera, mas agora que eu vi. Esse aqui é o Coleco original, a parte interna dele. Ó, você tinha falado lá das coisas dele, vou mostrar aqui. Esse aqui é o Z80, certo? Certo. Conector do cartucho. Esse aqui é a ROM, é a BIOS dele. Certo. Oi, tudo bom? Estão transmitindo, fala oi pro pessoal. Oi. Cadê a Júlia? Fala oi pro pessoal, Júlia. Vem aqui. Aqui embaixo desse dissipador aqui nessa parte de metal é um dissipador. Eu acho que não vai sair. Tem o mesmo VDP do MSX1, certo? Aqui de baixo. Esses 8.6 aqui são a VRAM, são os 16K de VRAM. Ok. Né? O chip de som... Cadê o chip de som? Esse aqui não. Esse aqui é... Aqui. O chip de som é um chip pequeno. Aqui, ó. Aqui. Parece até um TTL. Não sei se está conseguindo ver. Deixa eu ver se vou chegar mais perto aqui. Essa aqui é a caixinha mostrou. Peraí, não, vou mostrar também. Peraí, que eu tô apanhando aqui do mouse. Calma aí. É aqui, ó. Aí. Tá do lado do VDP. Tá vendo? Um X pequenininho. Parece com o FM do MSX. Então ele só tem a função de gerar som, né? Porque o AY original tem porta e tal. E o resto é TTL aqui e tal. Essa caixona aqui é o que gerou o RF. Eu acredito que gerava muito ruído, então precisava dessa caixona aqui, blindada. Esse VDP é o, como você falou, 9928. É uma versão da Texas que usa 8.6, né? Porque você pode ver que todos os outros micros que usam, principalmente o MSX1, usa somente 2.6. Esse aqui usa 8. Para VRAM. E esse que tem a tensão negativa, menos 12 volts, né, também. E aqui, ó, esses 2 6inhos pequenos aqui, ele é a 2114, que é a memória estática. Cada um tem 2K, 1K por 4 bits. Então, na verdade, ele tem um espaço de RAM de 8K, mas ele só tem 1K. Como assim? Só tem 1K de RAM. Nesses 2 6inhos aqui, cada um 4 bits, 4, 4, 8 bits. Ah, tá. A RAM dele é de 1K só. Por que fala 8? Não entendi. Porque tem um espaço de 8, você pode ampliar, tal, mas ele tem um espaço de 8, mas ele só tem 1K. Esse 1K repete nesse espaço. Nossa, que doido. Entendeu? É que para jogo... Usa o cartucho, né? Um cartucho. Você vai usar a RAM para você colocar umas variáveis, a variável de contar vida, a variável de score. Que o jogo em si mesmo está na ROM do cartucho. Isso. O Atari tem 128 bytes. E ele tem essa parte aqui. Deixa eu mostrar, que o Luiz está mostrando a carcaça dele aqui, a tampa, né? Seria, né? A parte de cima ainda. Isso daqui que é? Detalhe. Essa aqui é uma tampa metálica, como te falei, deve gerar muito ruído, ele vem com essa coisa aqui. Do tipo, você liga ele sem isso, a TV lá no quarto interfere. A fonte dele, na verdade, não é esse aqui não, esse aqui você colocou, né, Luiz? Não, eu coloquei isso não. Já veio assim? Fizeram uma gambiarra aí, Não era essa Mas fonte. não deve ser essa. Não é original, não. O Coleco original, a fonte é externa, ligada nesse conector. Na verdade, é um conector que ficava aqui, ó. Botaram de PC. Alguém adaptou, colocou o conector de fonte aqui e colocou uma fonte interna aqui.
Então, esse espaço é para cá. Ah, é. Para cá. Aqui a parte interna da caixa. Cadê? Ele tem, Ops, aqui. ele tem esse espaço aqui, ó. Um afundado, né? Isso, um afundado que é para guardar Ok, os controles. Então, esse espaço é para isso, ó. Fechando aqui. Não encaixou. Então, fechado ele fica assim. Deixa eu virar aqui. Então, ele tem esse espaço aqui para colocar os dois keypads, os dois joysticks com keypad. Eles ficam guardados e conectados aqui do lado. Conectado aonde? Aqui dentro. Aí dentro, né? Aqui dentro. Ó. Então, Bacana. Então, você pode deixar ele conectado, guardar o fio aqui no espaço e guarda ele assim. Bacana. Na verdade, eu acho que guarda É assim mesmo. isso mesmo, né? O negócio fica aqui para cima. Aqui, tá sem os botões aqui, mas é o reset, o liga e desliga. Aqui, ó, nessa portinha, você coloca o cartucho. Bem parecido com os outros videogames. E aqui na frente é para você encaixar os expansion módulos, né? Os módulos de expansões. Que o Gart falou que você amplia a capacidade dele. Deixa eu ver como que é esse conector. Ixi, É maior que o do MX. só que é o contrário, né? Do um MX, Edge. Né? Esse aqui é o Edge, aquele lá é o Edge macho, né? O do cartucho é o Edge fêmea. Entendi. É o complemento. Então, basicamente, o conector original é isso. Bacana. E isso se transformou nisso. Vou colocar aqui. Deixa eu desligar aqui, vamos mostrar o projeto. Já eu volto na câmera da minha mão aqui. Vamos lá. Vai, mas dessa vez pode sair um pouquinho. Pode. Aqui. Espera aí que eu vou mudar a câmera. Atenção. Pá. Pronto. Então, o projeto... Deixa eu só ver se alguém está perguntando alguma coisa, que eu não estou conseguindo acompanhar tudo aqui. Vamos ver. Espera aí, vamos voltar a câmera aqui. Volta a câmera, volta. Aí. Agora outro mouse, eu estou com 2 mouses, meu cérebro já está entrando em curto. Vamos lá. SN76489 é o de som, né? O Flávio perguntou 16 pinos. Eu não sei exatamente o que é que ele perguntou 16 pinos. Deve ser o chipzinho de áudio. Acho que é 16 pinos. Se não for 16, é 18. 18. É. O Francisco Bigal mandou um link aqui que deve ter a placa. A placa, né? a imagem da placa. Beleza. Então, tranquilo, então vamos continuar. Vamos lá, vamos voltar aqui. Cadê mouse? Espera aí, gente, que eu estou confundindo os mouses. Esse daqui aqui e esse daqui. Vamos, corta para mim. Aí, pronto. Isso aqui é o projeto, ó. Essa plaquinha aqui... Esse é o projeto do Fábio, certo? Isso. Para de mexer na placa. Olha nisso aqui. Ó. É verdade, eu estou confundindo. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha chinesa. Mesma do TV Blue? A mesma TV Blue. Lógico que eu usei ela porque eu conheço ela é barata, blá, blá, blá. E eu fiz a outra placa aqui. A coleca é bem simples, né? Então deixa eu mostrar aqui. Feita em casa a placa? É, feita na... Transferência de tônus? Transferência de tônus, isso, exato. Então, tem um conector aqui para a placa FPGA. Coloquei uma SRAM. Essa SRAM aqui é bem parecida com o TV Blue, só que essa aqui é de 128K. E a TV Blue? De 512. 512. É porque o Coleco precisa de menos memória, Ok. né? O TV Blue precisa de mais. Mas ela, assim, sendo 128K, mas ela é rápida, igual a do TV Blue. Você pode ver que até invólucro é igual. Uhum. Aquele SOJ, só que ele é 32 pinos. TV Blue é 36. Coloquei aqui no canto Mini SD? um micro SD, né? Micro. Aqui, ó, essa aqui é de pressão. Dá aquela travadinha, né? Na hora que enfia. Beleza. Aí aqui em cima tem... Vou mostrar por aqui. Tem um conector VGA. Ele tem um scandover também, que é ativado ou desativado. Ou seja, 15 ou 31 kHz. Exato. Conectorzinho para saída de áudio mono simples. E 2 botõezinhos aqui. Um liga e desliga o scandover, que é o 1531. Outros scanlines, que simula o CRT. Certo. E o joystick, em vez de usar o DB9, usar o controle original, que eu não tenho, esse que a gente mostrou aqui é do Luiz,
ele está estudando aqui, depois ele vai explicar, eu coloquei conectores de Super Nintendo, de iPad de Super Nintendo. Certo? Uhum. Aqui nesse protótipo eles estão colados na placa. Mas isso aqui depois vai com uma caixinha para tola, isso aqui vai ficar solto preso na caixa. Então por isso que eu coloquei aqui ligação por fio. Então basicamente é isso, é só saída de áudio, saída de vídeo VGA, não tem saída composto, 2 botõezinhos para você mudar, né, os controles aqui, o joystick. Ou seja, a gente não pode falar que é um clone completo. Não é um clone completo. Porque não tem entrada de cartucho e não tem o modo de expansão. Isso. O original também, aquela placa lá que eu estava contando, a FPGA aqui também era assim. Também não tinha essas coisas. E não tem nenhum clone de nenhuma expansão aqui dentro. Então, por isso que ele não tem nada aqui. Vai rodar só os jogos que não dependam de um módulo externo. Não vai rodar jogo de Atari. Né? Nem de corrida que precisa do volante, que nem não tem nada disso aí. Então é um coleco basicão. Uhum. Então não pode ser considerado um clone completo. Uhum. É um clone parcial, sei lá se pode falar assim, que roda os jogos. Legal. Então aqui no cartão você coloca a BIOS, né, do coleco. Inclusive eu fiz um recurso aqui que carrega 3 opções de BIOS, né, ou seja, a original do coleco, a ROM do Onyx, que o pessoal da Garrett lá recebeu do protótipo. Uhum. E... Você mudou a câmera? Mudei. E a do Splice Vision, né? Que é um clone brasileiro também. Só que a ROM do Splice Vision ainda não tem, né? O Eduardo Lucas tem, ele ficou de uma hora quando der poder fazer o dump. Aí ele tem a função de carregar, só que não vai conseguir carregar porque o arquivo não está aqui, vai dar erro. Então eu posso, assim que ligar, configurar qual BIOS carregar, né? E os jogos ficam aqui. Esse multicard do que os caras fizeram, ele não navega no diretório, você tem que criar um arquivo texto. Nesse arquivo texto você coloca o título que vai aparecer no menu e o nome do arquivo. Pode comer? Pode. Esqueci de perguntar. Então eles fizeram um jeito que você coloca um arquivo texto com uma lista, né? Então coloca assim, nome do jogo, que vai aparecer na tela, no menu, e o nome do arquivo. Então você vai navegando por isso aí, e quando você aperta o botão, ele carrega isso para a memória RAM. Essa é a memória RAM que simula tudo, né? Tem uma memória só, mas ela faz igual a TV Blue, ela emula uma dual port, né? Como se fosse uma RAM de 2 portas, então 2 dispositivos ao mesmo tempo conseguem se comunicar com ela. Então, uma vai para a CPU, a outra vai para o VDP, né, para a VRAM. Então o VDP consegue acessar ela ao mesmo tempo que a CPU, e elas conseguem, os 2 dispositivos não dá conflito. Eu consigo isso porque a SRAM é rápida, então eu coloco ela para trabalhar numa velocidade mais rápida, então ela dá conta de atender os outros 2 que são mais lentos. O VDP é mais lento, e o Z80 também, que é 358 MHz, o VDP é 10 MHz. Ela trabalha a 40 e pouco, quase 50 MHz. Então, simulando essa dual port, eu consigo ter uma memória só para simular os 2 dispositivos. E na RAM eu simulo a própria ROM do BIOS e a ROM do cartucho. Então, quando o multicard escolhe, ele carrega para a RAM, chaveia, essa RAM é travada para não gravar, né? Então ela simula uma ROM. Uhum. Então, com uma RAMzinha só, ou seja, com um único CI aqui na placa, né, eu consigo, e o cartão eu consigo fazer tudo. Então, basicamente é isso. Acho que não esqueci de falar nada, né? Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver. O Adriano tá falando, libera o projeto completo pra galera. Desculpa, gente, mas isso aqui, assim, o projeto já existe, tá? Você consegue achar. Essa versão feita especificamente para essa placa, esse não vai ser fornecido. É que basicamente é a mesma coisa, né? Só mudou a placa. E como essa placa não existe, não tem diferença quase. Deixa eu montar aqui para a gente mostrar funcionando, né? Vou trocar a câmera. Pá. Acho que eu tenho que clicar na outra. Pá. Eu cliquei na câmera errada. Então tá ligado aqui no Deixa eu diminuir. O monitor do Emerson, que é um LG, mas apesar de ser LG... Vou voltar aqui atrás, peraí. Só um pouquinho.
Então, tá aqui ligado. Ligar o VGA. Opa. O áudio. Os dois controles aqui. A fonte, eu estou usando isso aqui. Isso aqui eu coloquei uma bateria de Note aqui, duas séries de bateria de Note, uma plaquinha que só dá 5 volts, em carrega. Eu estou alimentando ele com bateria. Mas posso usar uma fonte de 5 volts. Tá ligando aqui. Apesar de estar com o monitor LG, ele vai funcionar a 31 kHz, porque esse protótipo parou de funcionar o botão que chaveia para 15. Aí. Ali parece certo. Então, quando eu ligo ele, ele vai carregar o BIOS, não deu para ver porque foi rápido. E ele carrega o loader carrega o BIOS para RAM, carrega o multicard, que pro Coleco é basicamente um cartucho multicard, e inicia multicard. Então, esse é o multicard, ele carrega esse arquivo texto, que eu te falei que existe o nome do jogo e o arquivo, ou seja, ele não navega, não pesquisa o diretório. Tem um arquivo em texto. Um arquivo em texto, você precisa editar ele, precisa adicionar ou não alvos, né? E eu dei uma personalizada nesse software aí, da multicard, que foi mudar basicamente o texto lá em cima e aumentar um pouquinho as linhas. Que na D1, eu estou usando um teclado PS2 para simular o joystick, esqueci de falar isso. Então, na verdade, os caras fizeram isso também, usaram um teclado PS2. Então, embaixo apareciam os botões, as combinações de botões a mais que não vem ao caso nesse protótipo. Então, vamos mostrar aqui o... Esquecendo de mostrar isso aqui, Cadê? Opa. Esse aqui é um joypad de Super Nintendo. Tá? Lógico, isso aqui não é original, você pode ver que não tem o nome aqui em cima. Similar. Aí o que eu fiz? Para simular aquele keypad ali, fiz o seguinte. Então aqui tem o botão B e o botão A, certo? Então o botão B vai simular o botão da esquerda, botão 1. O botão A vai simular o botão 2, né, que é o da direita. O Y é a mesma coisa que B, porque estão juntos aqui. E o X aqui é a mesma coisa que o A. O direcional vai ser o direcional e só. O Start Select não vai ter nenhuma função. Mas para mim simular o keypad, eu fiz assim. Aqui o joystick do Super Nintendo tem esses botões laterais aqui, não sei se tem algum nome específico. Direita e esquerda, né? Left, right. Mas os botões de trás, né? Sei lá, se vai manter o esquerdo e o direito, pode ser direcional. Tá. Se você segurar o esquerdo aqui, o L, segurando, ele muda a função dos outros botões, que eu coloquei numa etiqueta aqui para me lembrar. Se você apertar o Y, ele vai mandar para simular, né, apertar o número 1 do keypad. Se eu segurar aqui o L, apertar o X e o 2. E assim vai, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí se eu soltar o L e apertar o R, ele vai mudar também, só que aí vai ser o 7, 8, 9, 0, asterisco e sustenido. Ou seja, você consegue, com os próprios botões desse controle do Super Nintendo, simular todas as teclinhas lá de 1 a 0, né? 0 a 9, estrelinha e quadradinho. Simula tudo esse keypad aqui. Funciona. Você pode ver que tem dois botões, que é o direito, que vai ser aqui o A e B. O A e B. Ou Y e X também. Bem, então, simula desse jeito, funciona bem. Eu usei, né, como eu falei, eu usei um joystick de Super Nintendo porque eu gosto do Super Nintendo. Estou acostumado, né? Já joguei bastante Super Nintendo na época. Gosto de zerar o Super Mario World nesse eu zero rapidinho usando esse joypad aqui. Então, voltando ali. Opa, vamos lá, voltar na tela aqui. Deixa eu me concentrar aqui. Hoje eu estou de tripé. Não tem que mexer. Eu vou alterar. Peraí. Primeiro deixa eu... Tripé bem. Peraí. Vai ajustando ali na hora que ele chaveia. Aí já vai a tela assim. Daí. Ó, deixa eu mostrar então o loader. Eu vou tirar o cartão USB, tá? E vou resetar ele aqui. Esse aí é o loader. Esse loader foi eu que fiz porque, como eu disse, a placa original tem memória interna suficiente no FPGA para deixar tudo lá dentro já. Eu tive que fazer uma coisa para carregar do cartão.
Como eu já fiz isso, uma coisa parecida no TV Blue, então foi até uma coisa fácil para mim. Aqui tá vendo? Tentou carregar o BIOS do Coleco, aí ele deu erro porque o cartão não foi inicializado, porque eu tirei ele. Como eu disse, se eu segurar para cima e resetar, ele vai tentar carregar o do Onyx. Eu mostro ali, ó, onyx.bin. Também vai dar erro. Para baixo do Splice. Vai dar erro porque eu tirei o cartão. Se eu não apertar, segurar nada e resetar, né, ou ligar, ele vai tentar carregar do Coleco. Então vamos ligar aqui. Eu comentei que tem 2 botões na placa. Um é para mudar o 1531 Hz que não está funcionando. Não está funcionando o botão, né? O botão. Estava funcionando até antes, né? Estava funcionando o botão. Deve ter no transporte escapado, porque essa plaquinha feita em casa e tal, não é aquelas coisas. Outro é o Scanline. Então, ele já inicia na moto 31 com o Scanline ativo, né? Só apertar ele desativa. Vamos ver de perto aqui. Vamos ver de perto. Sem Scanlines. Sem Scanline. Vou ligar o Scanline. Com o Scanline. É perceptível a diferença, né? Esse Scanline, na verdade, ele reduz um pouco o brilho. Ele não fica totalmente preto. Então, você pode ver que ele vai copiar a linha de cima, só que num um brilho menor. Então dá um efeito legal isso. Então esse aí é o multicard. Então os direcionais, você navega aqui para frente, muda de página. Então são todos esses jogos que tem aqui até o final. Então, por exemplo, o Time... Vamos começar... tudo bem, pode ser. Você quer começar com ele? Eu ia colocar o Antarctic Adventure. É verdade. Para comparar aí pra galera que... Como MSXeira. O EVDP é o mesmo da MSX, tá? E o som também parecido, som, né? Muito parecido. Então, assim que eu seleciono naquela setinha ali, ó, Antarctic Adventure, tem um limite de texto, tá? Por isso que não tá aparecendo tudo. É só apertar o B, não em cima B para carregar, o A para retornar no jogo anterior, porque você carregou, você não precisa carregar de novo. Ah, é? Eu vou apertar o B aqui, ó, tela do Coleco. Usei a BIOS que fica mais rápido, porque a BIOS original fica uns 10 segundos naquela tela lá. Ah, tá. Peguei uma ROM modificada, que muda um bytezinho lá, que carrega mais rápido. Entendi. Então esse aí é o Antarctic Adventure. Vou iniciar ele. Para iniciar, tem que iniciar com o número 1. Aproveitar. Então você tem que segurar a esquerda e apertar isso para simular 1. Aumenta o som aqui. Aí vou aumentar o som aqui. E aí está o Antarctic Adventure. Versão Coleco, muito semelhante ao do MSX. Pelo menos para mim, eu acho que é bem parecido. Deixa eu ver se como é. Deixa eu ver, muito rápido. Quer jogar um pouquinho? Não? Eu também não sou bom. Uma coisa que eu esqueci de comentar no joystick, você tá jogando aqui, você quer voltar pro multicard, o que você faz? Chega no finalzinho antes de você voltar. Peraí. Só pra gente ver tá, a conclusão. Se eu não conseguir aqui, se eu jogo, você é bom nesse negócio. Não, você consegue, acelera o trem. Eu sou perto, mas não consigo chegar nem no meio. Tá acabando tempo. Vai. Quase! Eu não consigo chegar nem a metade desse jogo, imagina. Vamos trocar aqui, vai. 2 anos. Eu tô sendo, deixa eu centralizar ali. Aí. Agora vai o MSXeiro de plantão aqui. Esse cara é viciado. Nem tanto, faz tempo que não vou. Igual não esquece, a gente não esquece. Mas a gente jogou no dia 2. Jogou, né? Já faz tempo. Não fica me dedurando não, Júlia. Não faz não.
Me dedura não, menina. Uns tempos não faz. Põe no Everland Mister. No Everland Mister. O que é isso? Né? É de MSX. Ah, é o jogo? É. Super Everland, não tem. Eu pulo antes da hora, por isso que eu sempre pulo. Entendo. Uma coisa que eu estava falando com o Emerson antes, esses jogos aí, esse arquivo com a lista e tal, veio do projeto original. Eu só peguei e descompactei ele no cartão. Então, como eu não conheço o colega, eu não sei se tem todos os jogos. E talvez tenha alguns jogos que não tem aqui. Ah, vamos ver se é igual. Agora vai para a Austrália. Vai lá, Fábio. É uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: você está jogando e você quer reiniciar ele para voltar a escolher outro jogo. O que você faz? Eu coloquei, se você apertar Start Select junto, ele reseta, mas não faz um reset. Um soft reset. É um soft reset. Eu vou apertar, ele volta para o multicard. E volta no último, quer dizer, ele volta na última página, né? Então, Onde estava? Só que não o ponteiro, só a página. Então, um outro joguinho que foi indicado pelo Garrett, que ele gosta pra caramba, que eu acabei esse ano, esse Time Pilot, ou Time Pilot, não sei como é que tá. Eu vou carregar ele. Deixa eu ver enquanto isso se tem algum questionamento aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui só nas mensagens rapidinho. Ele falou o seguinte, ó. Vamos lá, que ele pediu para você liberar, né, o projeto. Cadê aqui? Peraí, calma aí, vixe, tem um monte de coisa aqui. Tem o emulador Mission de Coleco para MSX, o Paulo Maluf falou. Tem que alterar a plaquinha altera, tira, tem que altera, tirar os resistores? Tem. Deixa eu trocar de câmera aqui. Câmera. Aí. O outro falou para você jogar Shoplifter, depois a gente vê se tem aqui, a gente Acho que põe. tem. Fábio, SGM, Sega, não sei o que é isso. SGM, produzido pela Opcode, amplia a memória de 1K para 32. O que permitiu adaptar os jogos de MSX e Adam para rodar no ColecoVision. Interessante. O que é SGM, Marcelo? Explica pra gente. Deve ser o... Expansão? Módulo de de expansão? Será? Super Game Módulo, eu acho. O Garrett falou SGM, Super Game Módulo, módulo de super jogo. Mas deve ser uma expansão, então. Aí não dá pra pôr nisso. Então era só para deixar a gente na vontade. Se for, que nem ele falou que é só ampliar para 32. Se é só ocupar aquele espaço da expansão lá, tiver algum tipo de chaveamento, for simples, dá para implementar no FPGA, você fala. Tá. Se for coisa simples, é fácil. Então, ó, o Ronivon falou, então era só para deixar a gente na vontade. Exato. O Flávio... Pensei que era porque o Edu tava secando. Não, então, esse botão, deve falar no botão, né? Deve ser. O botão que falhou hoje, agora. O Adriano falou, só quer deixar os outros na vontade. O que aconteceu que desligou o trem? Não, é quando fica um tempo sem mexer. Você acha que você mexer? Quando você mexer, ele volta. Tá. O Skyline é bem legal. O TB Blue é diferente, não? Não, igual o TB Blue. É o mesmo, então, Skyline. Estava curioso, cadê? Para ouvir o som. Bom, acho que ouviu ali, mas vai ouvir mais. Sacanagem, vou parar de ver, não vale, o Adriano falou. Aí o legal do Clóvis teve que se ausentar. Eu atrasei o videocast por causa dele e ele se ausentou. A próxima vez você se vira, vai de helicóptero. O Adriano tá falando para você fazer um lote. O Marcelo pediu o Zaxxon, vamos colocar também. Não. O Flávio, cadê? Oi, Clóvis, oi, Flavião. Ficou uma coisa meio estranha ali entre os dois. O outro está mandando tocar Raul Seixas. Oi, Júlia. O Clóvis mandou um oi para você. Oi. É o Super Game Module, o SGM. Como é a capacidade sonora do SN?
Em relação a Y, tem menos capacidade? Não sei Chip de dizer. áudio? Não conhecia esse chip, soube dele agora, assim, pesquisando, né? Então, não sei responder, assim, nem como usuário, nem tecnicamente. Quase igual, né? Eu peguei o datasheet dele, É. tava 3 também. O Luiz já tem um pouco mais de conhecimento. Eu catei o datasheet, parece muito com a Y. Também tem 3 geradores de som. Se alguém quiser colocar algum jogo Só que específico... ele é menorzinho, né? colocar Deve ter menos recursos, né? Mas É. não sei o que é também. Eu sei dizer que esse aqui é da Texas, né? Esse do Colec, o Y é da General Instruments. São fabricantes diferentes. Entendi. Isso eu posso dizer. O Francisco Bigal perguntou se vocês chegaram a ver a ROM com expansão. Não sei o que é isso. O que é essa ROM com expansão? Explica melhor aí, Francisco Bigal. O que é essa ROM com expansão? Como a gente falou no começo, né? O Emerson falou, o especialista na linha é o Garrett, tanto que ele participou, né? Se ele tiver aí, ele pode escrever aí e explicar um pouco nós mais. três aqui, né, a gente nunca teve um Colec, a gente começou a brincar com isso há pouco tempo. Eu peguei aquele lá que eu falei com o cara, mandou um tempo consertar, era coisa simples lá, mau contato, soldei, devolvi, então não sei, não conheço a plataforma a fundo para poder responder alguma coisa assim tecnicamente. Então, se de repente alguém souber alguma coisa, a gente não souber dar uma explicada de repente. Beleza. O Jader falou que o Clóvis é um mala, pau mandado da mulher, é mesmo. Vamos mostrar então. Você colocou o Time Pilot já ou não? Eu tinha iniciado, mas voltou. Tá. Vamos colocar ele, vamos colocar o Shoplifter e o Zaxxon, que é o que eles pediram por enquanto. Deixa eu ajeitar aqui, daqui a pouco a gente volta a olhar as mensagens. Ajeitei, vou trocar a câmera, aí. Pau na máquina. Vamos aumentar um pouquinho, pessoal, ouvir o som, tudo bem? Isso, pode aumentar. Um pouquinho alto, tá? Não assuste. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Essa tela é padrão, né, de muitos jogos, então vou colocar o 1. Eu disse antes do joguinho aqui, não conhecia. Parece com o asteroide. Mais ou menos o mesmo do Asteroids, aquele do MSX, falava Blast, esqueci o nome. Bosconian, né? Eu morri, não sei porquê, alguém me acertou. Não. Não vai desculpar, né? A gente precisa explicar pro Fábio que controle bom é controle de manche. Não esse negócio de ficar apertando com o dedo aí, que detona tudo o dedão. Você joga Xbox com qual controle? De manche? Não tem. A Júlia já gosta desse tipo de controle, né, filha? Você joga Minecraft, controle parecido. Só uso o É teclado. parecido, mas esse aí é um pouquinho mais duro. Passou de fase? Que isso? Então, quando eu mato esse morreu. bichão, ele, sei lá, se ele passa de fase ou ele entra num negócio. Muda até as Passou aí, passou, com certeza. Tem mais potência, mas Toda vez que, eu não sei se aquilo é o chefe, toda vez que eu mato, ele faz isso. Agora você morreu. O som é agradável, hein? Pra quem tá acostumado com MSX, eu acho agradável. Detalhe, ele tem até uma. Esse jogo tem uma pausa. Ele fica nessa Ele fica tela preto, tocando tocando música. música, né? E como que é o esquema desse jogo? É só apertar o asterisco. Tá. Será que tem outros jogos que fazem isso? O que é isso? É kamikaze, filho? Lá em cima, Eu cara? tô tirando, não sei, eu tô tirando no cacá, não morre. muito tiro. Chefão tem mais muito Será que tiro. virar chefão? Não, deixa eu deixar ele. Eu consegui matar. Desvia! Desvia. Põe o Vamos, Shoplifter agora. Detalhe, você lembra? Aqui se a gente falei que o A retorna para o jogo anterior, né? Que, ou Certo. seja, ele não carrega nada, ele chaveia só a memória. Vou apertar. O último que eu carregar foi o Time Pilot, né? Ó, pra você ter uma ideia, estou apontando para outra coisa. Vou apertar lá. Legal. Vendo que Ou seja, a memória, quando você dá esse reset, ela não é limpa. Não. Continua lá. Continua lá, você aperta lá, ele volta. E no isso último. não dá nenhum problema na hora que você põe para carregar outro limpa. Sim, ele regrava em cima. Né? Tá. Mas não tem nenhum problema.
Porque eu lembro que no MSX dava uns ziriguidum, lembra? Que nos jogos você resetava e voltava, lembra disso? Não, mas é porque o MX funciona de outro jeito. Detecta, se tem um cartucho, isso aqui. Começar do zero aqui, Ah. sei não. Qual que é o próximo? Shoplifter. Não sei se é assim que fala também. Shoplifter. Não sei qual que é esse jogo, mas já ouvi falar. Vamos ver. Depois a gente olha as mensagens, né, pessoal? A gente não tá dando pra ver agora. Você pode ver que a tela de seleção é igual ao outro. Muito igualzinho, né? É que o E BIOS. esse caractere é igualzinho do MX Screen 1, parece, não é não? O BIOS tem essa coisa, então se o jogo quiser usar, ele usa essa tela. Você Entendi. entende o BIOS. Por isso que é igual em todos. Ah, tá. Como é que você tem aqui? Ó, legalzinho, né? Isso aí, igualzinho. Pena que não dá pra ver legal na câmera aqui. Ah, tá. É outro botão que eu tive. É uma pena, viu, gente? Não dá pra ver do jeito Opa, que... acho que uma câmera que não podia. Certo, era eu capturar o RGB pra colocar, mas aí complica. Então como é que é essa, pô? Tira um toque. Não tem como tirar? Aí Tem, é verdade. tem que salvar os carinhas pelo jeito, deixa eu ver. Certo, a Não, casinha a não. casa não. Mas já tem que voltar pro lado? Pode ser que sim, descarregar os hominhos, sei lá, não sei. Nossa, tem que colocar isso na. Então, acho que é isso. Eu nunca joguei, tá? Eu joguei isso, Vamos ver se é isso. Não tem uma pá, não Ah lá, muito bem. Bandeirinha americana lá. Os caras dando tchauzinho, você viu? Ele tava dando tchauzinho. Me agradece. Valeu aí. Opa, tem mais carinho aqui. Nossa! Eu Ele apertei pra baixo pra ver quanto desceu. Ele desceu quanto? desceu com uma sutileza. Tá andando de ré. O que é isso, cara? Ah, eu não sei. Aí, Ah, tá. cara, vou de Gente, eu não bosta. sabia que ele O fazia. controle que ele falou que ele é bom nesse controle. Não, eu não sabia o que fazer. Ele falou, deixa eu apertar pra baixo. Aí ele perguntou. Falando que o Fábio é meio kamikaze, ele se joga em cima do oponente. E ainda quando ele se jogou, ele É se jogou azul em aqui, cima viu, do gente? Aqui homem. não dá pra ver direito, mas é azul. Na hora que eu afasto aqui, como o fundo é preto, a câmera acaba mudando o obturador e fica branco. Não, aperta pra baixo. Opa, acho que não está subindo. Muito bom. Vamos. Então vai dar tchauzinho. Vamos ver se é o Eu Zul. acho que é a Olha lá. última. É. Ah, é a última. Vamos ver Olha outro? os Axon que eles pediram. Se é que tem, né? Aí Tem. tem. Vê se tem alguma pergunta. Vamos olhar, vamos olhar. Vai que alguém quer perguntar, ver ouvir o som, sei lá o quê. Risquinho. Vamos lá. Vamos trocar a câmera. O mouse errado. Troquei a câmera, vamos lá, vamos ler aqui. Blá blá blá, cadê? Deixa eu me achar. Tem gente pedindo a versão de D1. O outro tá pondo joga o Time Pilot com Roller Controller. Vira um arcade. Legal, mas aqui não tem, né? O quê? Esse Roller Controller. Eu li isso aí quando eu tava pesquisando. Parece que é um negócio É tipo aquele. de bolinha, trackball. É, tá. Estão falando pra deixar a Julia jogar, que ela é profissional. Sabe igual mouse e bolinha que você gira? Ela manja de Street Fighter, né? Ah, Só disso. Olhando o datasheet do SN, parece que tem menos recursos que o AY, mas acredito que dá para dar jeito com o software. O Flávio é o cara do software, ele manja. Jadar, quem manda em casa sou eu. Espera, Cláudia, já vou, tô respondendo aqui um negócio. Se vira, Fábio, pode montar um desses que queremos. O Flávio tá mandando você matar os carinhas. Pô, Fábio, o Flávio tá piorando a situação aqui. Vamos para os Axon, então, que foi outro pedido. Vamos lá. Vamos mudar aqui.
Detalhe, você tá vendo que o X tá meio faltando uns pixels? Onde? X. Por quê? O que Não acontece? sei, não consigo descobrir por quê. Você procurou algum vídeo para ver se isso é alguma Então, não tem característica? vídeo desse trem. É porque aquele projeto anterior não tem, na época. É verdade. Não sei se isso é defeito ou é característica. Aqui, ó. O X está meio O que eu bugado, como diria a Julia. É o que eu vi no código-fonte do multicard, ele chama Isso é o BIOS X. do Coleco para carregar a fonte padrão. Depois ele usa BIOS para escrever. Então, essa fonte não está no coisa. Essa fonte é padrão do BIOS. Entendi. Então, eu não sei se é um defeito da BIOS, se é um defeito do... Só acontece com o X, tá? Eu olhei todos os caracteres. Uhum. Não sei dizer o que é, mas vamos iniciar. Você pode ver que tem uns que demoram um pouco mais, tá vendo? Sim. Que é aquele lá que você falou, 8K, 16K, 32K. Olha lá, mesma tela, tá vendo? Deixa eu usar aqui. Ó, igual do Pra cima, pra baixo e tiro. Tem que passar no buraco. Cuidado. Não vai trombar nas coisas. O Arcos é legalzinho também, coloridinho. Igual do GX, parece muito bom. Jogado? Nervos? Não. Ninguém gosta desse controle. Você, Bati. você até gosta, né? Quer jogar? É só pra mostrar pro pessoal, não precisa. Cuidado que vai sair mesmo. Qualquer botão aqui. Eu sei que tem um mod, uma modificação para Coleco, que eu li isso aí nos sites, em que você adiciona mais 2 botões. Você faz uma modificação física no controle, adiciona mais 2 botões. Mas que software que usa isso? Então, eu não achei informação, eu sei que o cara falou que tem como fazer, né, mas eu não achei informação do que fazer e qual utilidade teria. Então, por isso que eu nem me preocupei em implementar aqui. Entendi. Mas aquele tem um software aqui que testa o controle, acho que eu mostrei pra você, né? Sim, sim. Ele testa esses botões extras. Ah, tá. Mas é isso que você falou. Não sei que jogo aproveita. Opa. Não sei que jogo aproveitaria. Parar de comer isso aqui. Bom, né? Viciante isso aí. No japonês. Não gosta muito, não. Eu não gosto. Eu gosto mais de uma pipoquinha, né? Show. Vamos ver se alguém sugere mais algum joguinho antes da gente passar para o outro tema. O Adriano ficou com saudades desse jogo. Deixa eu ver aqui. Zaxxon Animal, é muito legal. Não tem nenhum pedido. Bom, Fábio, o que mais que você tem para passar desse projeto? Para falar. Eu vou comer um amendoim agora. Não acredito que mais nada. Eu já falei tudo. Se alguém tiver uma dúvida e aproveita e pergunta lá. Tem alguém escrevendo. Qual o objetivo do projeto? Vai montar para vender? Então, o objetivo é eu aprender e... Passar a chupeta na frente de todo mundo. Passar à vontade, não. O objetivo do projeto foi assim, que foi uma portagem lá do código para mim melhorar um pouco, né, meu aprendizado com VHDL e conhecer o Coleco mesmo, ou seja, ter um Coleco, tudo bem que não é um Coleco original, mas ver como é que eram os jogos e tal. Então, por isso que eu não vou montar para vender, não vou fornecer código-fonte, não vou fazer nada disso. É um projeto pessoal. Se alguém quiser se aventurar, como eu falei, já tem um código no Pace, né, aquele projeto Pace lá. Vai ter que fazer uma pequena adaptação, mas não vou fazer assim, não vou fornecer para fabricar e nem vou fabricar. Respondeu, né, Jader? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Agora a gente podia passar pro projeto do Luca. O que eu tô fazendo nessa brincadeira agora? Quer sentar aqui para ficar melhor? Troca de posição com o Fábio.
Obrigado aí, tá? Bom, paralelo a isso, cadê o que eu desligo isso aqui? Tira. Não gostei, tira vou da- desligar, não gostei. Não, o projeto do Fábio aqui ficou show de bola. É até humilhante porque eu tava fazendo. Mas vamos lá. Não, nem tanto assim, vai. Você tá fazendo um negócio legal. Eu tava fazendo a gambiarra aqui, paralelo a isso. Cadê o papel? O papel, Luiz, eu tirei aquela hora, tá aqui, ó. Perdão. Na hora que eu fui mostrar, eu tirei isso. Bom, paralelo a isso, o que eu tava fazendo? Peraí que eu vou Tem trocar. um usuário, que eu não vou falar quem que é, que pediu para mim fazer um coleco. E eu falei, eu aceito o desafio, então vou começar a mexer com isso aqui também, até porque ajuda a aprender também outras plataformas do negócio. São ruins, né? Fiz uma forma sua. Antes de Aqui você faz um. do Luiz, assim, não é todo mundo conhece o Luca. O Luca, ele é mais da comunidade MX, vamos dizer assim. Então, ele é o Luiz Luca, tá? Ele é um dos responsáveis aí pelo aquele projeto Zemix Neo, né? BR, que é Zemix New. Zemix New, né? Que é a maneira correta de ler. Ele que fabricou lá 2 lotes, né? Tá terminando o segundo lote agora. Cadê a placa? Sumiu com a placa. Ali, ó, ali em cima. E Aproveita que tem MX0. Inclusive, ó, o Fábio fez também, né? Junto com ele e tal. das novas placas do terceiro lote. Ó. Aqui. Isso aqui já vai ser as novas versões. Essa placa fabricada em outro local, né? Eu fiz um teste em outro fornecedor de placa para ver como é que fica, né? Até que ficou bom. Gostei desse pessoal que faz essas placas aí também. Tem preço bom e a qualidade muito boa também. Então ele já tem também uma experiência boa aí com eletrônica, né? Digital. Isso, na verdade eu conheço só MSX, né? Um pouco também, não sou aquele cara da MSX, não. Mas eu gosto muito e acostumei muito com MSX na época. Uhum. E trabalha com eletrônica, né? E trabalho com eletrônica também. Profissionalmente, não é? Isso é hobby o que ele faz aqui, mas ele trabalha na verdade, profissionalmente. eu tenho uma empresa que mexo com outras coisas sempre no ramo de eletrônica e MSX e essa retrocomputaria aqui é mais para hobby mesmo também. E também diversão e aprendizado também tem isso. Então, assim, ele já está, vamos dizer assim, bem habituado com essa questão de produção de placa e tal. E aí está entrando agora fazendo esse projeto que não tem nada a ver, por incrível que pareça, vamos dizer assim, o que o Fábio fez não tem nada a ver com o que ele está fazendo. São projetos distintos, com objetivos distintos e totalmente diferentes. O do Fábio, como ele mesmo disse, é um coleco em FPGA, que é um projeto pronto, que ele pegou e adaptou para uma plaquinha dele, que não existe também. Não tem cartucho, não tem modo de expansão, é uma coisa bem simples. Agora o Luca... Oi. Acrescentando que eu nem contei pro Luiz exatamente o Luiz não sabia até hoje. Eu sabia que ele está mexendo com isso, eu falei assim, eu vou fazer surpresa pro Luiz. Ele não quis interferir também no projeto do Luiz, que tem outro sentido, outro objetivo, né? Outra finalidade, é um coleco, vamos dizer assim, completo, né? É outra história. Na verdade é o seguinte, então vamos lá. Fazer estilo igual para quem tem MSX, igual eu sempre fiz, né? Então o que é a ideia? Quem tem um coleco antigo, tiver aquela placa com saída de RF, então sabe que quem tem essa placa antiga vai querer uma imagem boa, vai querer aquela melhoria. Até porque também nem todo mundo vai sair consertando um coleco, que ele é chato de consertar. Se abrir aqui as placas, você vai ver que ela é bem antigona mesmo. Na hora que eu abri isso aqui, eu falei, nossa, cheio de coisa com RF e tudo. Então eu falei, o que dá para melhorar nisso aqui? Então, por exemplo, se a pessoa tem só a carcaça ou se está quebrado o coleco, o que foi a ideia? Teve um outro usuário, colega de MSX, que pediu para mim, se não refaz isso daqui, aí eu pensei, dá para dar uma melhorada legal nele. Então até peguei as pinagens daqui, as medidas, né, para fazer uma placa que vai encaixar exatamente em quem tem uma carcaça de coleco. Uhum. Então, quem tem carcaça de coleco, não joga fora, ou conseguiu, sei lá. Vamos ver o que vai virar isso aí. Ou carcaça, ou um coleco pifado. Um coleco pifado. Na verdade é o seguinte, vai arrancar essa placa, e eu estou fazendo uma placa exatamente que vai encaixar aqui, com o mesmo conector aqui, o mesmo conector. Só que aqui atrás eu vou mudar um pouco a conexão, porque não vai ser RF. Eu vou colocar aquelas 3 saídas de vídeo com CXA. Estou fazendo algumas mudanças. Quais são as saídas de vídeo? Super vídeo, VGA de 15 kHz,
e o vídeo composto. Fazer igual mais ou menos eu fiz com o MSX. O que era a ideia? Em vez de colocar esse VDP, colocar o V9958. E a compatibilidade, tranquilo? É porque ele é retrocompatível. Retrocompatível. Acho eu que vai dar certo também. Acredito eu que vai dar certo. Então, resumindo, porque o V9958 já está fazendo um upgrade, então vamos fazer um negocinho. Porque vai que tem alguém de software, alguém animado, opa, eu quero dar um screen, alguma coisa direto no VDP. Ele vai conseguir mexer e fazer isso daí. Desde que o cara mexa também na BIOS também. Então, quais são as modificações? Eu vou colocar um V9958 aqui. Vou manter o Z80 na placa. Eu estava na dúvida se ia colocar FPGA ou CPLD. Aí eu decidi fazer mais simples. Então, o que eu fiz? Eu mantive um CPLD mesmo. Então, todo esse 74 aqui vai cair fora. Entra um CPLD. E mantive o Z80 fixo mesmo aqui. Coloquei umas coisinhas a mais que não sei se vai funcionar, mas se não funcionar também não vai ter problema. Que é turbo, aumentar para 7 MHz, 10.74 ou até 20 MHz, se for o caso. Só para fazer um teste até de turbo. É até bom para a gente ver o quanto que anda o Z80 em modo turbo mesmo. Então, resumindo, eu peguei tudo isso daqui, estou refazendo a placa, falta pouca coisa para acertar nela lá ainda, para a gente ter um primeiro protótipo, mas para encaixar aqui, realmente para fazer isso aqui. E este sim é com o objetivo depois, se alguém quiser fazer quantas unidades for fazer, realmente eu ia fazer para distribuir, para vender mesmo. E algumas melhorias, vamos dizer assim, tentar colocar um pouco mais de RAM, até estou trocando muita ideia com o Fábio aí, que ele manja mais dessa parte, ou o que pode fazer para melhorar. Mas em base é só fazer isso daí. Eu estou realmente fazendo essa placa aqui, trocando o VDP para um VDP do MSX, só que não vai ter scan doubler, porque não tem jeito, né? O V958 não tem como. Até hoje a gente conseguiu extrair esse cara de VHDL ou para FPGA. Sempre tem uns pedaços tudo picado, mas igual do Zemic, não tem como extrair isso daí. Se quisesse ter um scan doubler, teria que colocar uma GBS aí dentro, né? Aí fica muito grande também se colocar um GBS aqui dentro. Mas em resumo, é só realmente para quem tem a carcaça de Coleco, para caber exatamente na carcaça de Coleco. Eu achei ele bem simples, bem mais simples que MSX, tem muito menos componente que MSX. Basicamente ele é do M5X, né? É como se fosse a mesma ideia que eu fiz com o M5X, né? Vamos ver se nesse agora vai firmar mesmo. Mais ou menos é só isso. Eu até trouxe o notebook, eu ia mostrar aqui, mas não sei se convém também mostrar o que eu fiz. Desculpa, se eu não, é porque eu estou operando aqui, ouvindo ali, então posso até falar alguma besteira aqui, mas esse Coleco teu vai ter alguma coisa FPGA ou é tudo discreto? É CPLD. CPLD. É CPLD. Na verdade, o 74 cai fora. Tá. Só vai ficar... 6 de lógica. Os de lógica cai fora tudo. Tá. E mas Z80, também, processador de vídeo, tal, tudo processador discreto. De vídeo, tudo discreto, igual um MSX2+, vou usar, na verdade. Só que vai estar como se fosse rodando 1.0 com um MSX2+. O hardware para 2+, vai ter. Só que não vai ter BIOS modificada para isso. E não vai ter também, vamos dizer assim, vai sobrar hardware. E aí vai deixar para o pessoal do software depois se virar com isso aí. Só que eu vou manter. Se o cara tiver uma expansão e quiser colocar, acredito que deva funcionar também. Vamos ver. O Adriano tá mandando algumas perguntas aqui, Luiz. Vamos ver aqui. Bom, o Clóvis falou que o Fábio deixou todo mundo triste. O Adriano tá perguntando o seguinte, se vai ter HDMI. Não, eu vou soltar o VGA normal. VGA é esse vídeo e vídeo composto. É a saída do VDP, né, original. A saída do VDP, só vou colocar o CXA 275, que é o que dá aquela... Cartão SD. Não, também não. Não. Vou manter o cartucho aqui, original, mas não vai ter cartão SD, não. A ideia, então, assim, pelo que eu estou entendendo, é simplesmente uma nova placa para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Ou seja, você tem um Coleco, queimou, você vai ter outro Coleco com as mesmas, entre aspas, características. A única assim, que eu posso fazer também depois é estudar. Por exemplo, quem não tem Coleco não tem carcaça. Eu fazer uma caixinha também para o cara ter um Coleco também. Então não vai ser só para quem tem Coleco. Reestudar uma caixinha, mas manter o mesmo pinagem DB9 aqui, manter isso aqui. Ó. Então quem tem isso aqui vai plugar lá, vai funcionar. A ideia é essa. Deixa eu pensar aqui. Eu ia te fazer uma pergunta e fugiu agora o que era. Inclusive aqui eu vou ter que também fazer isso aqui também, fazer um controle também.
de joystick aqui, né? Com teclinha aqui. Também você pretende fazer isso? Vai ter um console do Coleco também. Quem quiser ter um console do Coleco. Então, quem tem um console, compra a plaquinha, põe lá dentro, resolveu. Quem não tem, vai poder comprar o console inteiro. Tudo, exato. Joystick, com tecladinho, com tudo. Exato. Bacana. É isso aí. E tem previsão disso? Assim, Olha, eu tô terminando, é que como tem muita coisa na fila, tá meio corrido o meu tem tempo. até os É só na hora, ainda, né? Tá. Só em tempo vago que eu pego para fazer. Uhum. Eu adiantei bem. Até tive um erro no CPLD lá do Spinage, lá, do Cabana que o senhor tá lá. Acredito aí que uns 20, 30 dias eu tô fazendo a primeira placa de um protótipo. Pergunta, você vai trocar se o processador de vídeo, que a gente falou, vai colocar um melhor, e você falou mais algumas porque melhor, é o coisas. seguinte, colocar aquele outro vídeo antigo, você não tem como ligar o CXA, não tem como pôr as 3 saídas. E se não funcionar? Por exemplo, aí você Aí vai eu repensar. levo lá pro Fábio, ele acha o defeito. É facinho resolver esse problema. Entendi, não entendi. Funcionou. Peraí, Flávio, vai analisando. Entendi. Agora Como entendi. tem Z80 externo, eu acredito assim, que não seja... E como é pouco 74, não é igual o MSX que tinha muita coisa. O hardware... O pessoal brinca de plantação de TPM. Porque o hardware é muita diferença, vamos dizer assim, do MSX para isso aqui. Isso aqui, tipo assim, tem 20% do que o MSX tem de hardware. Certo. Então, como é bem menos, o CPLD, acredito eu, que não vai dar tanto conflito assim. Pode ser que dê também problema. Aí vai ter que sair caçando, até dar um jeito de fazer funcionar. Não sei se vai ser um negócio fácil. Eu falei, a gente tem que fazer uma plaquinha, montar e testar. Ou seja, ainda vai ter alguns meses de desenvolvimento, de teste. Porque nunca acerta na primeira, né? A plaquinha é igual lá, como eu fiz para o MX5X. O protótipo funcionou, depois melhorou o layout e acabou não dando certo. Tá lá parado com problema nos slots que até hoje não conseguiu resolver. Aliás, tem um mistério. Quando a gente passa para CPLD, parece que dá uma alterada ali. Os times são diferentes, então sempre tem um empecilhozinho. Certo. Mas vamos ver, né, como é que fica. A verdade é o seguinte, se funcionar de primeira, que é o esquisito. Isso não é muito normal, né? Não é normal. Bom, tô dando mais uma olhada aqui, deixa eu ver se tem alguém mais perguntando alguma coisa. Eu troco toda hora o mouse, a câmera. A câmera tem ficado louca aqui nesse computador, não tava querendo voltar a câmera, agora voltou. Vamos ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Deixa eu atualizar isso daqui, porque parece que deu uma travadinha aqui na coisa toda. Vamos fazer o seguinte, ó, quem comprar o Next vai ganhar de brinde um colega. Em FPGA. Em FPGA. Ó, promessa é dívida, hein, meu? Fala que é brincadeira. Fala, pô, tô zoando. Não, ZX Spectrum Next. Bom, não tem mais perguntas por enquanto, então a gente vai encerrar se não tiver mais nada. Então, por enquanto é isso daí. Aí novidades assim sobre esse projeto a gente vai publicando aí no OD Players, na página do Luca aí também. E vamos acompanhar aí esse desenvolvimento e como vai ser feito depois no futuro. Bom, vamos encerrar, parece que não tem mais nada. Ou não tem, ou travou tudo aqui, porque... Ficou grande esse vídeo, hein? Ficou grande. Ele tá enorme, porque faz mais de 1 hora que estava transmitindo antes. Depois amanhã eu vou com calma editar isso daqui para colocar no ar uma versão mais compacta. Vai logo, senão eu vou comer muito menino. Quero ver que ele foi no banheiro. Não fico parado mesmo. Ficou uns 2 dias lá. Que mais, gente? Acho que é isso daí. Então, eu queria só que alguém mandasse alguma mensagem para eu saber se tá travado aqui ou não. Apesar que tem um pouquinho, tem coisa cortada. Deixa eu ver aqui. Tinha um delay, né? Esse cortado agora não tem aqui. Nossa, agora o negócio inverteu aqui. Era o outro assim que a gente usava no outro site. Que era o... Esqueci. Depois a gente começou a usar o Google Hangouts. Aí vou vir aqui. Bom, deixa eu ver. Ver se alguém mandou alguma coisa. Vixe, agora ficou atrás aqui do monitor. Que maravilha. Não para, tem que dar 2 toques aí. Acho que apareceu. Opa, agora começou a vir.
Beleza, tudo tranquilo, normal, beleza, já deu para saber que tá ok, então não tem mais dúvida, vamos encerrar então, né? Vamos encerrar. Bom, pessoal, encerrando mais um videocast, que a gente falou que ia ser curto, mas pelo jeito deu mais de 1 hora e meia aí de videocast, apresentando aí o trabalho do Bellavenuto e do Luca. São 2 trabalhos com o mesmo assunto. Sim, coincidentemente sobre o mesmo assunto, 2 enfoques diferentes, mas é bem legal da gente estar sabendo o que está sendo desenvolvido aí. E futuramente, se tiver alguma novidade, se o Fábio resolver vender, fazer alguma coisa, a gente publica no The Players. A gente agradece aí todo mundo que acompanhou. Se alguém quiser reassistir, provavelmente amanhã vai estar disponível aí no YouTube. A gente vai divulgar os links aí depois. Simon mesmo agora. Galera, um abraço, brigadão, tudo de bom. Até o próximo. Espero que não demore tanto quanto esse demorou para ser feito. Um abraço. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tranquilo? Tchau para todo mundo. Obrigado. E até mais. Falou. Valeu.